A paz a todos os seres do universo. Paz, harmonia e amor, né? E que assim seja para todos nós. Eu queria falar com vocês a respeito de alimentação. Comer, beber, se alimentar, ceiar, né? Então, isso até está muito em moda hoje, que as pessoas em geral, estão muito preocupadas em cuidar do corpo, falando agora de corpo físico, né? Então, elas procuram, além de se exercitar para fortalecer a musculatura, eles procuram também ter uma boa alimentação, uma alimentação que traga boas condições para o seu organismo. Então, cada alimento, eles vão verificar as calorias, quais as propriedades, né? Quais as qualidades. Então, eles buscam essas propriedades, essas qualidades, para poder trazer para si, para o seu corpo, para o seu organismo, né? Então, tudo que se alimenta, se busca essas propriedades para ter uma boa alimentação. Então isso é muito importante, porque vai te trazer saúde, te deixar saudável, né? Então tudo isso é muito importante, mas eu estou usando isso apenas como um exemplo, né? Como uma pequena parábola, embora para esse lado isso é real, né? E para o outro também. Você veja bem, quando nós falamos de comer, beber, nós também estamos falando de você se alimentar das propriedades, das qualidades, né, das virtudes que você está trazendo para você. Então, quando a Bíblia fala de alimentação, de você se alimentar de um animal, não é qualquer animal, né? Animal é simbólico, né? Animal na Bíblia está se falando de qualidades de alma, né? Mas ali nós estamos querendo saber o quê? Alimentar de um animal puro, né? Eles falam ali do cordeiro, né? O cordeiro de Deus, simbolicamente, né? Puro, limpo, né? Então você vai se alimentar dessas qualidades desse cordeiro, né? Vai beber do sangue desse cordeiro, tá? Então isso vai te trazer certos benefícios. Da mesma maneira, quando Jesus fala, eu sou o pão, ele não está falando de corpo físico, né? Ele é o pão, mas o pão sem fermento. O pão cujas propriedades, cujas qualidades vão ser muito importantes para você. Você vai beber do sangue, né? Ali que representa às vezes pelo vinho aí na Santa Ceia e tudo, simbolicamente, mas você está comendo, bebendo, não é de coisa física, não é canibalismo não, tá? Não é canibalismo. A Bíblia não está falando de canibalismo, né? Não está falando para você matar, é diferente. Está falando para você matar a ignorância, né? E ter o conhecimento do que realmente está sendo falado dentro de uma lucidez. Então, quando está se falando de propriedades, ali está falando que você se alimentando de Cristo, das suas propriedades, das suas qualidades, né? O cordeiro simboliza um ser crístico. Jesus simboliza um ser crístico, né? Quando numa live anterior eu falei de capturar um extraterrestre,
né? Esse extraterrestre que está sendo falado ali é um ser crístico, né? Então você vai se alimentar. O que é se alimentar? É você ouvir as palavras deste ser, né? Este ser que não fala palavras audíveis, fala somente através do silêncio. É algo de uma pureza, é puro, né? Então você se alimentando disso, se alimentando, quanto mais você vai se alimentando, você também vai se limpando, vai se depurando, vai passando por um processo de desinfecção e você vai adquirindo as qualidades, as propriedades, as virtudes daquele ser. Em outros locais aparece às vezes um ser com muitas mãos, né? Muitas mãos. Essas mãos simbolizam atributos, está trabalhando para se ter estas virtudes. Ali está simbolizando virtudes, tá? Então, há necessidade desse trabalho consciente de você se alimentar. Então, ali quando eu falei de que peguei o extraterrestre, capturei, me alimentei dele, né? Do mesmo jeito que a Bíblia está falando, não está se falando de canibalismo, está se falando de uma elevação do ser, atributos espirituais, né? Então você é amor, a paz, toda uma série de qualidades, né? Que não vamos estar fazendo um rol de qualidades, porque você já sabe quais são. É você se alimentar disso. Então, quando Jesus está falando, se você não se alimentar de mim, você nada tem a ver comigo, certo? Então você que está ouvindo essa live e outras que estou fazendo, você também está comendo, nesse momento que você está ouvindo, você está comendo e bebendo desse alimento que está sendo passado para você. Então, se alimentam de mim. Veja bem, algo interessante, porque nós vemos nos locais que igrejas, templos e uma série de coisas que tenham algo diferente que eu vou citar apenas por curiosidade. Você tem um líder e depois você tem, vamos dizer, discípulos daquele líder, né? Você tem um apóstolo, depois você tem um monte de pastores que estão ali, aquela coisa toda. O que você percebe é que aquelas pessoas estão se alimentando daquele líder, estão comendo e bebendo daquele líder. Eles estão se alimentando e trazendo para si as propriedades, as qualidades, as virtudes, vamos dizer assim, daquela pessoa. Porque aquele que ainda não está acordado, ele não está pegando o alimento crístico, ele está pegando o alimento daqui de baixo, né? Normal. Então, faz parte. Então ele está se alimentando disto. E uma coisa que se chama a atenção é do seguinte: cuidado com o que você se alimenta. Porque dependendo de quem você ouve, quem você está se alimentando, você também passa a ter não só as qualidades positivas,
as propriedades positivas, as virtudes positivas. Pode ser também o outro lado, pode ser o contrário. A pessoa pode estar recebendo o contrário, né? Então você veja bem, e se você reparar, tem líderes que ele tem certas manias. Um abre muito o olho, o outro tem uma certa dificuldade na mão, o outro tem não sei o quê, o outro anda um pouco assim, sabe? Daqui a pouco você vê os outros fazendo a mesma coisa, agindo da mesma maneira. Quando você está vendo dá os gestos àquela pessoa, imitam aquela outra, né? Parece que está tendo é porque as propriedades de está passando para o outro. Essas palavras é para dizer para você que nós temos que passar e que você tem que buscar, através das palavras que está sendo te dada, o alimento crístico. O alimento crístico. É do alimento crístico que você tem que se alimentar. É do alimento perfeito que você tem que se alimentar. Então, esse momento é isso que eu quero passar para você. Você entender que eu não fiquei louco quando eu estava falando que eu recebi a presença de um extraterrestre e ele conversa comigo, eu converso com ele na voz do silêncio, no meu quarto escuro, né? Coisas assim. Esse alimentar, esse imolar, é você se alimentar. Jesus diz que aquele que não se alimenta dele não faz parte com ele. Agora, já deu para você entender que tem um Jesus homem, né, que é tão mostrado, e tem um Jesus espírito, né, um crístico, né, aquele que a partir de um certo momento se tornou crístico. Então, é esse lado crístico. Você não tem que se alimentar do homem Jesus, mas do Cristo. Você não tem que se alimentar de um extraterrestre. Você não tem que se alimentar, você tem que se alimentar da parte crística espiritual. Então, vou dizer para você o seguinte: na próxima live que vou fazer, eu vou mostrar para você, ensinar para você algo que eu também aprendi, né? Você vê que Mutumba capturou um extraterrestre. Eu capturei um extraterrestre e eu vou ensinar para você como você também deve fazer para capturar um extraterrestre. Se alimentar dele. Comer e beber, ceiar, né? Tem passagem bíblica também que diz para você que aqueles que são do Deus invisível, né? Aqueles que são do Deus invisível, que eles deveriam se proteger da morte que iria, né, o anjo da morte que iria passar. Então foi dito para pegar ali, né? Quem não pudesse ter o bezerro, que pegasse uma pomba, né? Uma pomba, dependendo do tamanho da família, né? Pegasse uma pomba, mas se alimentasse. A pomba é o símbolo do Espírito Santo, do Espírito Crístico, né? Se alimentar disto, beber o sangue. Então, depois que ele pega esse entendimento e se alimenta e tem essas propriedades, então ele também tem a sua casa protegida da morte, né? Os batentes estão lá pintadinhos, né? Com o sangue de Jesus, com o sangue do Cordeiro, né?
que você já sabe também o que significa, e aí então você, os primogênitos todo, a família toda está protegida, né? Mas agora eu quero dizer algo para você. Não basta só você se alimentar. Você tem que se alimentar, você tem que comer e beber para você adquirir as propriedades, né, as virtudes, mas não é só adquirir. Não é só adquirir. Você tem que malhar também. Você tem que exercitar essas virtudes. Porque você, ao exercitar as virtudes e ao se alimentar cada vez mais das virtudes e das propriedades verdadeiras, né? É como se você estivesse ganhando asas para voar, mas é simbólico essas asas, né? Não basta isso. Você se alimentando, comendo, bebendo, fortalecendo o seu corpo, malhando aí, se exercitando, você tem que deixar de ter as propriedades, deixar de ter as virtudes para você ser as virtudes, para você ser as propriedades, para você ser as qualidades, né? Então, é você se transformar nas virtudes, nas qualidades e nas propriedades divinas, né? Então, que você e vocês, todos nós, venhamos a mostrar, a exalar as virtudes do Espírito através de nós. Porque se Ele está em você, Ele tem que... essa fonte tem que transbordar, né? Ela tem que transbordar, essas virtudes tem que se olhar para você e enxergar nos seus olhos essas virtudes aí em você. Amém? Então, se alimente bastante. Na próxima live, né, fica preparado. Separa aí o prato, separa a faca, o garfo, a colher, né, a taça, que nós vamos mostrar para você como capturar esse extraterrestre, né, essa pombinha, e imolar, comer da carne, beber do sangue e passar e não ter um ser crístico, mas passar a ser um ser crístico. Não ser mais alguém que está esperando Jesus, o Cristo, mas alguém que se torne um Jesus Cristo, que as qualidades, as propriedades e as virtudes estejam em cada um de nós. Amém? A paz para todos vós e para todos os seres do universo. Até a próxima. Prepare-se para uma santa e maravilhosa ceia.